O declínio da Califórnia, do paraíso dos sonhos ao cenário de caos. Como o estado mais populoso dos Estados Unidos está lutando para se recuperar? Imagine um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, completamente tomado por usuários de drogas e moradores em situação de rua, onde a criminalidade atinge níveis alarmantes. Durante a maior parte do último século, a Califórnia foi uma terra de oportunidades, atraindo milhões em busca do sonho americano. Como berço do Vale do Silício, criou gigantes tecnológicas como a Apple, a Google e o Facebook, tornando-se um dos lugares mais ricos do mundo. No entanto, em 2021, registrou sua primeira queda populacional, com mais de 1/4 de milhão de pessoas partindo, deixando perguntas sobre o seu futuro. Então, o que aconteceu? Como o estado mais rico do país está lutando para fornecer até mesmo necessidades básicas como moradia, ao ponto em que centenas e milhares de pessoas estão fugindo? Para entender a queda da Califórnia, primeiro temos que entender o seu surgimento. Imagine se transportando para o ano de 1968. É nesse momento que nosso enredo se inicia, com a fundação da Intel, uma empresa que viria a revolucionar o mundo da tecnologia em sua essência. A Intel estava envolvida na criação de minúsculos componentes chamados de microchips, responsáveis por acelerar e fortalecer os computadores. A história da Califórnia estava apenas começando a se desenrolar. O sucesso da Intel logo atraiu outras empresas de tecnologia, que também almejavam aproveitar esse incrível avanço. Essa migração em massa de empresas gerou um lugar conhecido como Vale do Silício, um epicentro de inovação, onde ideias brilhantes se transformavam em realidade. Entretanto, o segredo por trás desse crescimento meteórico residia na presença de investidores. Eles eram os maestros do financiamento, fornecendo recursos para os visionários transformarem suas ideias em produtos. Assim, gigantes como a Apple, Google e Facebook e Tesla nasceram e continuaram a moldar nossas vidas até hoje. A Califórnia abriga mais de 200 empresas de tecnologia privadas, cada uma com valuations que ultrapassa a marca impressionante de 1 bilhão. Mas por que essas empresas de tecnologia são tão cobiçadas? Basta para entender a riqueza e a subsequente queda da Califórnia reside em um conceito fundamental: escalabilidade infinita. Esse é o termo-chave que merece uma análise mais profunda. Esse contraste é notável e revelador, enquanto gigantes como a Apple e o Facebook conseguem gerar impressionantes $400 mil de lucro líquido por funcionário, empresas tradicionais como a Walmart ficam muito aquém desse montante, obtendo menos de 2% desse valor, cerca de $6 mil por funcionário. Esse abismo de eficiência não apenas destaca o sucesso econômico da Califórnia, mas também aponta para a origem de muitos dos desafios sociais que o estado enfrenta. O problema é que essa riqueza não foi distribuída de forma igual. A verdade é que a riqueza está cada vez mais concentrada na mão de poucos. Os funcionários de alto escalão e os investidores desfrutam de salários extravagantes e luxos incomparáveis. Essa disparidade tem efeitos que vão além do aspecto econômico, quando as empresas de tecnologia se estabelecem em bairros. A demanda por propriedades imobiliárias dispara, colocando uma pressão avassaladora sobre os preços e levando os custos de moradia a patamares estratosféricos. É aqui que nos deparamos com o maior desafio da Califórnia, a crise dos sem-teto. O estado ostenta o triste título de líder nacional em pessoas sem teto. Mais de 160 mil indivíduos nessa condição. Em toda a extensão do estado, é normal avistarmos barracas improvisadas, tendas precárias e carros transformados em abrigos de desespero. No entanto, a face da falta de moradia na Califórnia assume formas diversas e não se limita aos estereótipos convencionais. Os preços estratosféricos das moradias criaram uma situação contraditória. Muitos que trabalham em período integral não conseguem arcar com aluguel e se veem forçados a viver em seus próprios carros. Com salário mínimo em torno de $15 por hora,
Um trabalhador em período integral ainda ganha cerca de $30 mil por ano. Parece o suficiente para uma vida digna, certo? No entanto, com aluguéis médios de $2.500 por mês, a realidade é brutal. Todo o salário é consumido pelo aluguel, restando pouco ou nada para outras necessidades básicas. Agora é crucial entender que a escassez habitacional na Califórnia não é apenas uma questão de alto custo de vida. O problema é ampliado pelas leis rigorosas de zoneamento, que proíbe a construção de edifícios multifamiliares em muitos bairros, favorecendo casas unifamiliares que ocupam muito mais espaço por família. As políticas locais e regulamentações de zoneamento desempenham um papel fundamental nessa crise habitacional. A falta de disponibilidade de moradias acessíveis empurra muitos para abrigos improvisados e, em última instância, para as ruas. Então, por que essas cidades não diminuem os preços dos aluguéis? A diminuição dos aluguéis é ótima para os inquilinos, mas não é ótima para os proprietários de imóveis, que verão suas rendas e o valor das casas diminuírem como resultado. Pessoas que compraram uma casa há 20 ou 30 anos se tornaram extremamente ricas e fazem de tudo para diminuir artificialmente a oferta. Uma das ferramentas mais poderosas no arsenal dos proprietários de imóveis é a Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia, que foi aprovada em 1970 pelo então governador Ronald Reagan. Esta lei estabelece um processo complicado para aprovar o desenvolvimento de novos projetos imobiliários. Nos últimos anos, proprietários de imóveis ricos buscam cada vez mais dessa lei para bloquear novas construções, mesmo que não haja motivo legítimo para fazê-lo. Por exemplo, os proprietários de casas costumam processar para bloquear novas construções, alegando que os novos edifícios bloquearão suas vistas. Eles podem apresentar essas reclamações anonimamente e podem levar muitos anos e milhões de dólares em honorários advocatícios para resolver os casos. A maioria dos desenvolvedores desiste e cancela seus projetos. Algumas semanas atrás, o bilionário capitalista de risco Marc Andreessen foi exposto por bloquear permissões de zoneamento multifamiliar em seu bairro rico de Atherton, Califórnia, que é o código postal mais caro dos Estados Unidos. Isso foi controverso, já que Marc havia escrito anteriormente sobre a necessidade de construir moradias mais acessíveis. Mas assim que isso afetaria negativamente o valor de sua própria casa, sua opinião mudou repentinamente. Andreessen não é um incidente isolado. Parece que a maioria dos californianos ricos tem ideias semelhantes. Sem vislumbrar soluções à vista, a Califórnia está enfrentando um deslocamento sem precedentes. Em 2021, o estado registrou sua primeira queda populacional em sua história. Esse movimento em massa foi impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo a pandemia e o aumento de trabalho remoto, que abalou as fundações da economia californiana. Muitos residentes, antes cativos do alto custo de vida, agora veem uma saída. Anteriormente, eles toleravam o custo exorbitante dos aluguéis, porque tinham empregos em empresas de tecnologia que podiam pagar salários de 6 dígitos na faixa de $200 mil a $300 mil por ano. No entanto, com a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, eles estão dirigindo para estados com custo de vida consideravelmente mais baixos. Não são apenas os residentes que estão abandonando o barco, mas também empresas em massa, para evitar o alto imposto corporativo e de renda. Várias empresas estão realizando mudanças notáveis em suas redes. Um dos exemplos mais notórios é a Tesla, que transferiu sua sede no final de 2021. Essa mudança de sede foi seguida por dezenas de outras empresas, incluindo a gigante do software, Snowflake, que saiu do Vale do Silício e estabeleceu-se em Montana. A lógica por trás dessas decisões é clara. Com a maioria de seus funcionários trabalhando remotamente, a localização física perde relevância. Empresas como a Snowflake estão optando por estado com impostos mais baixos e custos imobiliários mais acessíveis, independentemente de onde seus colaboradores estão situados. À medida que tanto residentes quanto empresas abandonaram o estado, a base tributária da Califórnia encolhe,
colocando pressão sobre o governo para aumentar alíquotas de impostos a fim de financiar os serviços públicos. A Califórnia já ostenta as maiores alíquotas de imposto de rendas do país, com os principais contribuintes pagando mais da metade de sua renda em impostos federais e estaduais. No entanto, se os impostos subirem muito, mais pessoas e empresas podem sair do estado, o que tornaria a situação ainda pior. Antigamente, quando se falava no sonho americano, a Califórnia costumava ser o lugar de referência, conhecido por suas praias e como berço de empresas de tecnologia de sucesso. No entanto, nos últimos 10 anos, essa imagem idílica de prosperidade tem sido substituída por problemas graves. A Calçada da Fama, um famoso ponto turístico, agora é também um local onde as pessoas pedem ajuda. E perto dali existe uma Cracolândia americana. Com crescente criminalidade, Los Angeles enfrenta uma epidemia de assaltos no comércio, com 800 casos registrados em apenas um mês. São Francisco, lar de grandes empresas de tecnologia, também enfrenta problemas, com quase 9 mil pessoas vivendo nas ruas, em um aumento no uso de drogas e crimes. Especialistas apontam políticas públicas questionáveis, incluindo a tolerância em relação às drogas e aos crimes, como uma das causas dessa situação. A liberação do uso de drogas ilícitas é vista como fator contribuinte. Desde 2011, o estado é governado pelo Partido Democrata e em 2011 a Suprema Corte propôs a Proposição 47, que trata delitos menores, envolvendo drogas, roubos e furtos com valores até $400, como contravenção sem pena de prisão para infratores primários. Posteriormente, essa lei é ampliada para cobrir valores de até $950. A consequência dessa lei é que muitos acreditam que podem cometer crimes menores sem enfrentar prisão, o que, segundo alguns, levou a um aumento na criminalidade e na ascensão de insegurança. Além disso, os altos benefícios sociais, sem um controle eficaz, também são apontados como um fator desencorajador para o trabalho. Em resumo, a Califórnia, que um dia representou o sonho com seu cenário de prosperidade e inovação, agora enfrenta desafios significativos, incluindo um aumento na criminalidade, uma crise de moradia e políticas públicas questionáveis. O Brasil, em certa medida, tem acompanhado as tendências culturais dos Estados Unidos. As políticas adotadas na Califórnia servem como uma alerta para as consequências potenciais de decisões que podem impactar a segurança pública e o bem-estar da população. À medida que o Estado enfrenta esses desafios, o mundo observa atentamente isso e levanta uma questão: como a Califórnia lidará com esses desafios e buscará restaurar sua antiga glória?